E é muito trabalho, muito trabalho. Vocês hajam visto que toda a comunidade que está na crosta da Terra, ela exerce as funções da Terra. Você tem sol, o sol que bate aqui, bate lá. E você tem, não é chuva, é um orvalho que passa, que umedece o terreno. Tem terra. Só que terra, numa dimensão, outra, ela não é uma matéria condensada, ela é um pó muito rarefeito. E de modo que eu às vezes, quando há o tempo, e quando eu estou para aquele lado lá, eu passo lá. Mesmo porque o espírito, a minha mãe, aquela que foi minha mãe, 3 ou 4 vezes, está lá com ele lá. E eu passo lá e tudo, e vamos traduzir. Conversamos. Mata a saudade, né? Matamos a saudade, não é? Porque normalmente a minha mãe, ela não quis encarnar como branca aqui na Terra. Então ela sempre foi negra. E ela até hoje conserva isso, porque é uma negra do norte da África. A parte, você pega o trópico de Capricórnio para baixo, logo abaixo está a minha mãe. A terra onde a minha mãe viveu muito tempo. E de modo que ela cuida dessas coisas da casa do meu irmão, que é o André, que foi meu irmão, não é meu irmão por Jesus. Ele dificilmente para lá, não é? Porque ele tem os hospitais, tem aquelas atribuições dele de restauração perispiritual que requer um conhecimento muito grande de medicina, requer um conhecimento que aqui na Terra não tem. E ele, manuseio energético, tem uma porção de derivações para restauramento do perispírito. Eu não sei, vocês leem, mas não sei se conseguem assimilar tudo aquilo que eu estou falando. E é muito confortável aqueles momentos que eu passo lá, é de um conforto inigualável. E o hospital é praticamente pegado a essa residência dele. O hospital é muito grande. Para você saber, é um labirinto. Com os seus olhos, você não consegue. Você se perde. Você não se perde quando você usa o seu espírito para lhe guiar, não é? O seu pensamento, vamos dizer assim. Telepatia, né? Está chegando lá, telepaticamente, não é? Mas você anda pelos corredores, você vê diversos irmãos, há uma renovação contínua, não é? Porque melhora, prepara e reencarna, outros estão chegando, outros estão saindo, muitos irmãos, é uma irmandade muito grande, não é? E cada setor lá atende a um tipo de restauração. Uma das restaurações que é atendido é aqui da Terra, que vai machucado lá, é auto-obsessão. Aqui na Terra, lá você tem que restaurar, por exemplo, um recalque, não é? É um defeito. É um defeito que atinge o perispírito. Então, tem que ser restaurado lá, para poder entrar em equilíbrio, para que você seja um espírito que possa decidir o seu destino.
Precisa ter um equilíbrio. Como você não conseguiu tê-lo aqui, por dificuldades outras, como auto-obsessão, por exemplo, você vai ter que passar por lá. Enfim, é uma problemática, cara, grande, porque como é que eu faço para traduzir tudo isso? Vocês vão viver tudo isso, não tenham dúvida. Vão viver tudo isso que eu lhes digo nos dias em que estou aqui. Não estou falando da minha casa, não é? Porque a minha casa é simples, não tenho filho. Mas o conforto que exerce nestas casas, tanto a minha quanto a dele, é o conforto espiritual. Não é o conforto material, não é uma cama de molas, não é nada disso. Nada. É alguma coisa que o seu espírito sente aqui por alguns momentos, quando você vive o bem-estar, que ele é raro e é muito pequeno. Vocês não deixam que ele permaneça em você. Sempre tem algo que lhe atrapalha. Aqui na Terra é muito comum, porque tem muita obsessão. Espíritos vagantes, de outro tipo de espíritos que aqui vêm, habitam entre vocês. E para isso, então o bem-estar aqui na Terra, ele é quando você chora de alegria. Quando você chorar de alegria, você vai lembrar de mim. É sinal que as coisas de Deus estão chegando. Então você chora. Às vezes, muitos de vocês reclamam que eu não chego até vocês. Mas eu não chego porque eu não quero fazê-los chorar. O choro sempre é representação de uma dor, não é? E dificilmente vocês conseguem chorar de alegria, dificilmente. E quando choram de alegria, é um segundo. Alguma coisa lhe atrapalha continuar naquele bem-estar. Então eu prefiro ser o que sou e me acomodar dentro daquilo, porque se eu chegar um pouquinho perto de você, não tenha dúvida que você vai chorar de alegria. Você não sabe por quê, mas vai chorar. É melhor você preparar o bem-estar. Você começar com gestos nobres, começar com gentilezas, com servir o seu irmão, aí você possibilita eu chegar perto de você. Senão, fica difícil. Fica difícil porque são sensações que vocês têm provocadas por defeitos, aí eu não posso entrar. Eu quero chegar perto de você quando você tiver uma sensação provinda de um amor, de uma caridade, de algo que edifique a sua alma. Aí eu chego. Então, nessas casas de que eu relato, o bem-estar é contínuo. Você não suportaria ficar lá muito tempo. Você ficaria lá no máximo, contando o tempo, por 1 minuto. Você começaria a chorar de alegria, chorar. Você não conseguiria a presença de nenhum desses irmãos que fazem a presença aqui com vocês através da mediunidade, não é? Então,
as dificuldades, as distâncias, vamos falar assim, a distância aumenta, porque quando você tem uma conduta consciente voltada para o bem comum, que é o Senhor Jesus, aí facilita tudo. Aí o Cássio não vai ficar mais de cara feia, não vai ser ranzinza, não vai ser ranzinza. Mas vocês insistem em viver desta forma sisuda, dessa forma difícil de viver e conviver, nem se fala. Então é muito comum alguém chegar aqui, a outras entidades que aqui veio, e dizer: eu quero paz. Mas ela está dentro de você, você não colabora. Eu falo. Eu queria que vocês melhorassem o padrão de amor, para que pudéssemos estar a cada oração uma distribuição de amor aqui. Eu queria isso, mas é difícil, é muito difícil, porque o nível espiritual é heterogêneo. E se você tem na sua casa, por exemplo, o seu pai, sua mãe, o seu pai provém do umbral, a sua mãe de uma situação melhor, então não há compatibilidade para que favoreça um ambiente de amor. Então dificulta a nossa vinda aqui, dificulta muito. Então vocês podem até dizer: mas como que o senhor vai e vai nos hospitais? Mas eu vou. Antes de eu ir, existe essa preparação toda aqui, que é os boiadeiros, que são os marinheiros, até Maria Padilha chegar para limpar o terreiro, para que eu possa vir aqui com facilidade e poder gesticular, falar, cantar, por que não cantar? Então, mas tudo isso é o afastamento de criaturas que vocês conseguem na vida aqui encarnada, através de gênio, através de exploração do seu próprio defeito, não é? Se eu sei que você é egoísta e eu quero o seu mal, eu vou provocar que você se revolte contra isto, não é? Através do egoísmo. Então fica difícil, fica muito difícil. A auto-obsessão é geral, ela é geral, é provocada pelos próprios defeitos de vocês. A conservação de orgulho, por exemplo, essa é algo assim que inimaginável. É difícil, muito difícil. E então, por isso tem aqui a casa, essa casa, ela atende a um nível espiritual lá de baixo até o nível alto. A outra casa atende da metade ao nível alto. Então vocês imaginam que você, por exemplo, você solicitar, falar nisso, eu vi o nosso irmão Salvador, acabei de ver. Depois eu teço algum comentário a respeito. Mas o que nós precisamos é nos conscientizar de que nós fazemos parte, por exemplo, de uma família, e que nós temos a obrigação de levar para dentro da nossa família harmonia, levar amor. É difícil, não é? Compreender o próximo não é tão difícil assim. Compreender que talvez aquilo que nós exijamos do próximo, talvez nós não possamos dar. E por que exige?
Entendeu? Por que você é exigente com o próximo e com você não? Você é diferente do próximo? Não é. Todo mundo tem que comer, o seu próximo também. Todo mundo tem que beber, o seu próximo também. Então você não é diferente? Não é. E se estando aqui na Terra, porque deve. Porque se você não devesse, não era aqui a sua habitação. Então, respeite o próximo, compreenda ele, o nível dele está pequeno. Deus está aí, a esperança de um dia estar melhor. Por que não? Todos estamos aqui para aprender. Ah, Pai Benedito, mas aprender o quê? Meu irmão, daqui a pouco você está aqui do meu lado. A vida eterna está aqui onde eu estou. Não é onde você está. Portanto, observe bem. Vai ter um ponto final aí. Vai ter um ponto final. Então, se vai ter um ponto final, é o início de uma outra vida eterna. Então, não leve as coisas assim como você tem levado, porque tem compromissos espirituais a cumprir. Ou não? Você acha que não? Se é insuportável a presença de alguém, peça a Deus. Fala, meu Deus, o meu nível espiritual não aceita determinadas coisas. Eu não aprendi ainda a aceitar. Portanto, retire da minha vida esse tipo de sentimento. E mande amor para Deus. E espera que Ele tire. E sempre quando Deus tira alguma coisa, é igual aquele, o cego, por exemplo. Ele escuta mais do que você. Deus repõe. Entendeu? Isso é um fator natural. É um fator natural. Isso acontece em tudo, não é só na cegueira. É em tudo. A sua necessidade, quando você não consegue transpor aquilo, Deus coloca alguma coisa melhor para você numa outra situação. Ah, mas eu queria que fosse essa mesma situação. Você não tem querer. Você não sabe nada. Como é que você pode querer alguma coisa? Hoje você gosta do amarelo, daqui a pouco é do vermelho. Você nem sabe o que você quer. Então não é assim que se pede a Deus. Vamos pedir a Deus o que é de melhor para você. É assim que se pede. O que é melhor para mim? Você não sabe. Só Deus sabe. Alguém discorda? Então, a passagem aqui é rápida. 100 anos não é nada. Preste atenção, acorde. 100 anos não é nada. Nada. Mas é suficientemente capaz de você ter um aproveitamento espiritual satisfatório. Deus te deu um corpo, te deu saúde, te deu família. O que você quer? Tudo isso Ele pode tirar num segundo. Num segundo. Então você não tem querer. Você não sabe o que quer. Não sabe o que quer.
fica insistindo, pedindo uma coisa que é prejudicial à sua própria vida. Como é que você chama? Sônia. Então, Sônia, por que você insiste em querer algo que é prejuízo para você? Vai satisfazer o quê? Um momento? Você tem uma eternidade, filha. Por que insiste em querer? Não, eu quero o amarelo, é o amarelo. Por que isso? Não insista mais. E coloque Deus em primeiro lugar. O dia que você conseguir colocar Deus em primeiro lugar, a tua vida muda. A sua, seja aqui, eu estou falando para milhares e milhares, seja aqui nesse mundo encarnado, seja no mundo desencarnado, é assim, o dia que você colocar o valor das coisas, uma ordem de valores, onde na ponta, lá em cima, está o Criador, a tua vida muda. Você coloca sempre os valores terrenos na frente. Você não vai ficar aqui. Concordo com você quando isso faz parte da sua subsistência. Ora, você defender a sua comida, a sua dormida, como você entende que é bom. Porque você tem 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, e as restantes, o que você faz delas? O que você faz delas? Ah, eu preciso descansar. Descansar? Que descansar do quê? Olha para você e veja que você é incapaz de fazer aquilo que você se julga professor. É incapaz. Você ganhou até hoje para satisfazer uma condição melhor. Você aproveitou? Não aproveitou. Deixou passar as grandes oportunidades da sua vida terrena. Vai chegar aqui, não vai ter como reclamar. Reclamar o quê? É retorno na certa. Você acha que essa vida aqui é a melhor? Então fique com ela aí. Você não conhece outra. Então para você, essa, se eu morrer, acabou. Acabou o quê? Vai começar a nova. Aquela de milênios. A responsabilidade que você tem em viver aqui na Terra é muito grande. Você tem um corpo para zelar. Você tem aqueles que constituíram família, tem a família, tem que zelar por tudo. A mulher então nem se fala, nem vou falar mais, que é a geradora de amor. Ora, se Deus colocou como mulher, você tem que gerar amor familiar. Você não percebeu que a mulher é a geradora de amor? É a que consegue administrar os sentimentos da própria família? Não brinque com isso, porque isso tem preço e alto. Não é baixo, não. Ah, não, porque eu ouvi hoje falar isso. Mulher sofre mais do que o homem. Sofre mais do que o homem, sem dúvida. Mas isso não é surpresa. Eu sei que você falou, eu escutei. Sofre mesmo mais do que o homem, claro. Porque tem que despertar nela a vontade, o entusiasmo de vencer.
Vencer o quê? Porque, veja bem, você já imaginou se não tivesse o amor primário? Imagine você, se Deus não instituísse o amor primário, nenhuma mãe ia gostar do filho. Entendeu? E, no entanto, é a que mais gosta do filho. Por quê? Porque ela tem o amor primário. É a que mais sofre. É a que mais sofre. Por quê? Por causa do amor primário. É um espírito que necessita do impulso do Criador para poder amar. Preste atenção. Como é que você ama? Você ama porque o Criador colocou em você o amor primário. Então aquilo que vem das suas entranhas, você depende até a morte. Isso não quer dizer que você não deva defender o seu próximo. A hora que a Terra evoluir, o amor que você sente pelo seu filho, você vai sentir por ele, por ela. Entendeu? Que tal, Castro? Como é que é? Que ele diz? Tá gostando. Hein? Tá gostando. Bom, ô Castro, vamos brincar um pouquinho. Qual é o dia que você me escuta que você não gosta? Ainda não ouve. Ainda não ouve. Não ouve esse dia. Todas as vezes que ele ouve, ele gosta. Mas, Castro, eu não estou falando, eu estou usando você, viu, Castro? Você precisa melhorar. Ainda está ranzinza. Não. Você é juiz? O meu escondidinho. É Deus? Não é, então não queira modificar nada. Não. Faça a sua parte. A sua parte bem feita. O resto tem que seguir. Maior de idade, sabe da vida, sabe das coisas. Ele pensa que sabe, mas deixa ele. Deixa ele que Deus ensina. Esse ranzizismo, isso é terrível. A implicância é a porta que bate, implica. Então, coloca alguma coisa na porta para que a porta não bata. Se existe vento, a porta vai bater. Enfim, temos que começar a melhorar esse tipo de coisa. Tem que melhorar, minha gente. Não pode continuar nesta batida, porque esta batida lhe conduz a erros, vai prejudicar o próximo, vai dar ao próximo a chance da auto-obsessão, principalmente se ele for pequeno. Vocês estão entendendo ou não? Quem é mãe? Não passar para o filho obsessões. Não passar. Ou se o filho... se você é orgulhosa, não passe o orgulho para o seu filho, não. Como é que você passa uma conduta que vem de defeito? Então você não gosta do seu filho. Entendeu? Entendeu? Louvado seja Deus. Bem, vamos refrescar um pouquinho, não é? Mas existe, Castro, você que é sempre curioso, então veja, o Romeu não está aqui. Romeu, sente aqui, Romeu. Então, a pergunta:
Pai Benedito, o senhor poderia, por gentileza, verificar aí, olha, eu perdi o meu pai, quero saber em que lugar que ele está. Que pergunta difícil é essa? Porque não se trata de lugar, é difícil vocês entenderem. Era melhor se uma pergunta mais bem... Em que situação, né? Em que situação está meu pai? A situação, ela é medida por aquilo que deve. Resgates. Por aí dá para se medir. Se tem retorno, se não tem retorno. Se tem retorno, é horrível. Ter que retornar aqui é tarefa difícil. Porque tem encaixes, tem uma série de problemas, tem prioridades. Você tem que contar com isso. Porque cada um de vocês é 100 espíritos que querem vir aqui. Guia espiritual não vai querer vir aqui. Quem quer vir aqui é alguém que necessita de resgate. Necessita aprender com a dor. Porque aqui você sente dor, não só a dor física, a dor moral, a dor de toda a espécie. Então é aqui que se aprende. A escola é aqui. Agora você tem que ser um bom aluno para você galgar degraus de estado espiritual. Importante. Seu estado espiritual. Esse José vem, chega para você e diz assim: olha, Romeu, eu estou vivendo uma dificuldade, um problema muito grande. Este problema está me tirando o sono, eu não consigo dormir. Bom, quando ele diz isso, já dá para notar que ele é fraco espiritualmente. Ele não consegue dormir por quê? Entendeu? Eu respondo para você por quê. Primeiro que ele só dorme por cansaço físico. E não é assim. Você pode dormir descansadamente. Está bem, descansado e dormir. Tem várias maneiras de dormir. Eu já ensinei como dormir. Já passei para vocês os estágios do sono. Como é que nós devemos proceder diante desse mundo confuso de conflitos e tudo mais. Como é que é o procedimento? Para você poder ter um repouso satisfatório ao seu corpo, para não prejudicar a sua saúde. Uma pessoa consegue emagrecer rapidamente quando não dormir. Se ela dormir 2 horas por noite, fatalmente ela vai emagrecer. Diga. Só uma pergunta, eu já queria ter perguntado. Agora, que é muito difícil para reencarnar, né? É. Por que os que estão reencarnando hoje parecem que vem pior do que está ficando pior? Como é que vão melhorar? Bom, a Terra, especialmente a Terra, ela está passando por um processo de transformação. Quando eu falo em transformação, eu falo em transformação física e vai passar por uma transformação moral. Isto traz grandes problemas que a população que cabe aqui é umbralina, vem do umbral.
Então o umbral ele tem estágios. Dentro do umbral você tem estágios. Então os espíritos superiores abrem as portas para diversos estágios. E esses estágios mesclam, fica heterogêneo o mundo. Então você começa a achar absurdo certos acontecimentos. Como é que pode alguém encarnado que sente dor como esse aqui, você pegar uma pedra e jogar a pedra nele, não é? Saber que ele vai sentir uma dor naquela pedra. Você faz isso e não tem, nunca a sua consciência vai dizer que você está errado. Por quê? Porque você é atrasado. Você veio do umbral aonde você fazia 1001 coisa para o sofrimento do próximo. Então essa mescla está aí e com tendência a piorar. E vai piorar muito, que você vai se achar desajustado ao mundo encarnado. Você vai se achar, porque tudo que aquilo que você pensa e age para o bem, você vai se achar por fora daquele sentimento nobre que você tem. Porque esse sentimento nobre, ele não é comum aos demais. Você não vai ter ambiente para uma boa conversa. Você não vai ter ambiente para um entendimento familiar, devido à altura que está um e o outro. Então ele não consegue assimilar nada de Deus. Por quê? Porque é alguma coisa grosseira. E Deus é o refino de tudo. Então ele não consegue. Por mais que você explique, que você use um idioma diferente, porque este idioma de vocês, ele não traduz exatamente, nem aqui a Terra ele traduz. Você consegue passar alguma coisa para o Francisco, alguma coisa, você consegue passar para ele, mas não consegue passar tudo aquilo que você pensa. Você não consegue. Por quê? Porque ele tem dificuldade de assimilação na verbalização. Você não consegue traduzir exatamente o que você está pensando para ele. Vocês entendem o que eu estou falando? Você não consegue fazer isso. Por quê? A dificuldade de vocabulário aqui, mesmo o português, que veio do latim, e você não consegue passar. Existe um vocábulo muito grande, porque existe uma mescla de latim, grego, e mesmo assim você não consegue passar, dada a dificuldade de vocabulário, e das partes espirituais muito menos ainda. Como é que eu vou explicar coisas para você que estão na quinta ou sexta dimensão? São coisas concretas. Matéria. Não são diferentes, muito diferentes da matéria. Apenas você não consegue enxergar, que não faz obstáculo à luz. Igual o ar. Não faz obstáculo à luz, você não enxerga. Nem por isso ele deixa de existir. Olha, tenta relacionar com alguém bem, consegue não relacionar igualmente, tem mais dificuldade? Não entendi a pergunta. Podia repetir, por favor? Eu disse a dificuldade de relacionar uma pessoa com a outra, com o nível diferente. Mas às vezes relacionar bem com uma pessoa, que fica legal, a pessoa entende. E o outro, a mesma assunto, você tem dificuldade, a pessoa não entender? Ele falou que se relaciona bem com uma pessoa, mas com outra sem dificuldade. Sem nível de entendimento. Entendimento. Você sabe que o nível espiritual,
você só consegue progresso no nível espiritual quando você começa a sentir. Eu não falo sempre que a lógica do mundo aqui não é a lógica de Deus. A lógica de vocês aqui é 2 mais 2 são 4. E a lógica de Deus é sentimento, é amor. O universo está sobre essa lógica de sentimento e amor. O universo. Então, existe um escalonamento dos níveis espirituais. De acordo com esse patamar seu, tem que achar alguém que esteja no mesmo patamar. Por isso Deus, Jesus, quando diz, procurar um casamento da mesma parentela, do mesmo nível espiritual. Entendeu? Porque não adianta, eu falo em amarelo, você está pensando em vermelho. Não consegue assimilar sentimento, consegue assimilar matemática, mas sentimento não. É diferente. Mas isso acontece muito, né, pai? Desculpe, são 10h30. Ela comentou que isso acontece muito. Isso acontece muito, né? Isso que acontece, o casamento que É, tá certo, é frequente isso, é muito frequente, muito. Mesmo porque vocês não estão num estágio tão pronunciado assim espiritualmente que permita você entender e perceber o próximo. Você tem que entender pelo raciocínio e perceber pelo sentimento. É muito difícil. Já na minha casa você consegue, Romeu. Eu lhe entendo perfeitamente. E você vai me entender perfeitamente. Você vai ver. Deus te ouça. Já me ouviu. Só de você estar aqui comigo é sinal que Deus ouviu. Mas, Romeu, quando eu falar para você, está na hora, você não retruca. Estou pronto, pai. Eu te levo para o seu lugar. Tá bom? Porque senão fica difícil. Fica difícil porque ninguém quer sair de lá. E é uma casa tão pobre. Chão batido. Uma água fresca, muito boa. Mas quem entra lá não quer sair. E olha, é difícil. Ultimamente não tenho levado já por causa disso. O senhor vai levar o Romeu? O Romeu, aquele Francisco, eu vou levá-lo. Observe, a qualquer noite que der uma brecha eu te levo. Mas você esteja consciente que a hora que eu disser, Romeu, está na hora do retorno. Não adianta querer ficar. Não adianta pedir de joelhos e tudo mais. É difícil, é muito difícil. Às vezes é a primeira de muitas, mas é vexame e não volta mais. Olha, eu passei por uma boa. Eu levei alguém lá. Passou lá uns momentos comigo. Mas acontece que o corpo aqui, a ausência aqui, mesmo com a ligação perispiritual, que se solto lá, ela vem aqui, no seu corpo, por uma questão magnética, não é? Mas acontece que quando você não quer voltar, é problemático. Interrompe a ligação. Aí fica difícil, porque por mais que eu convença, olha, você tem uma missão lá, você tem uma família, você tem uma esposa, tem filhos. Olha o seu filho, eu sei que qual o filho que mais você gosta, olha, como vai ficar sem você? Você troca. Você fala, não, a minha esposa casa com outro e eu fico por aqui.
olha, Toninha. Romeu, Não pode? começa já por aí. Quando você chega lá, existe uma harmonia entre o seu espírito e o ambiente. O ambiente é harmonioso. O seu espírito já sente aquela harmonia dentro de você. Aí você faz as perguntas, essas perguntazinhas que eu já sei. Você vai perguntar da água, vai botar a mão na água, vai ver que a água é uma água diferente, as flores são diferentes, e você vai se sentir assim, muito feliz. Seu coração vai estar preenchido de tudo. E eu digo, Romeu, está na hora. Não, pai, daqui eu não vou sair, não. Mas você vai, porque você me prometeu que você iria, que você não iria fazer esse tipo de cena na hora do retorno. Mas não, pelo amor de Deus. Falei, não coloque Deus no meio. Entendeu? É difícil. Então, por isso, eu não levo mais. Logo depois da minha casa, parecer, ele gosta. Depois, que eu quero dizer, não quer dizer que esteja distante, não é? Como é que eu explico isto? Num estágio menor, no nível menor, tem vários espíritos que vocês conhecem, já conheceram aqui na Terra, conviveram. E esses espíritos percebem a sua ida lá, Romeu. Vamos falar, o seu pai desencarnou faz 30 anos, está lá trabalhando, realmente está trabalhando muito em prol da Irmandade, não é? Aí chega o Romeu lá, ele vai saber, só que ele não consegue chegar lá, mas ele vai saber, mas o sentimento dele vai começar a atraí-lo. Então, na hora que você vai retornar aqui, que aqui é uma coisa muito grossa, é espesso, é uma matéria condensada, é um cinza escuro, pesado, muito pesado. E para atravessar isso precisa auxílio de uma irmandade que vocês estão acostumados a lidar com elas aí, não é? Vários tipos de irmãos. Não é o meu caso, porque eu tenho umas cambalhotas que eu dou que o manuseio energético dá de acordo com aquilo que cientificamente você conhece. Se você não conhece, você não vai passar. Mas se você conhece, você passa. Para conhecer, você precisa viver. Não é só técnica, não é só estudar. Vivenciar, você tem que viver aquilo, porque aquilo é muito bem feito, e Deus, quando fez de uma sabedoria infinita. Então você tem esses obstáculos energéticos, porque a vida de vocês, eu já falei, vou repetir e vou embora, é a seguinte: tudo é energia magnética. O universo é energia magnética. Então vamos dizer que a energia magnética, que graças a Deus vocês não a conhecem, ela é imensa. Um fiozinho dela é para a sua sustentação de vida. Outro fiozinho dela é para um vegetal. E assim vai, não é? Quem que disse que não é? Você é capaz de fazer uma planta e ela germinar? Se você for capaz,
Mas esse fiozinho é que vai germinar. E esse fiozinho vem de Deus. Então, quando eu lhe disser, eu já tenho falado, vou repetir. O mundo de vocês é muito pequenininho. Vocês só enxergam um sol. E o seu sol é muito pequeno, perto de sóis que eu conheço. Muito pequeno. É uma coisinha. Tem sóis no universo que são imensos em tamanho e em geração energética. Imensos. Agora eu vou embora. Às vezes, eu já falei com você, eu me centro, vamos simbolizar as coisas. Eu coloco uma cadeira no universo, sento e fico olhando as explosões cósmicas. Gente, Deus é imenso. Nós não somos nada. Deus é imenso. Portanto, não faça nada que venha se envergonhar amanhã. Entendeu? Tudo que você for fazer, faça com bom senso, para que você não se envergonhe da sua atitude aqui. Porque é muito triste você chegar aqui com o insucesso daquilo que você fez aqui. Você prejudicou, você... Não. Viva uma vida sem prejuízo do próximo. Ajude o próximo. Sirva sempre, naquilo que você puder. Sirva ele. Não importa para quem. Não se preocupe que ele é rico e está pegando alimentos de você. Não se preocupe com isso. Que isso é coisa de Deus. Ele vai pagar. Ou você pensa que vai ficar de graça? Ação e reação. Vai ser cobrado. Então a sua trajetória aqui na Terra não precisa ser essa trajetória aí que vocês vivem aí, cheia de nervoso, de negativas, de conflitos. Não, nada disso. O Pai sabe quem é o Romeu, é Ele que te dá a vida, ou seu coração bate como? Como é que seu coração bate, Romeu? Deus quer. Porque você quer? Porque Deus quer. Então, fique em paz. Fique em paz. Ninguém está aqui porque ele quer viver. Isso não existe. E o desencarne é uma coisa tão simples. Encarnar é difícil, desencarnar é simples. Muito simples. É um sopro. Vamos dizer que a força magnética está aqui atraindo o seu espírito para o seu corpo, não é? Se eu colocar uma fita isolante aqui, acabou. Acabou, Romeu. Só fica o espírito. O corpo, como é que diz aqui? Já era. Então, e isso pode acontecer com uma veiazinha, uma artériazinha, ou qualquer coisa simples. Desviou. Você já viu alguém desencarnar que não seja por desvio sanguíneo? Não existe. Ou entupir ou escoar. Você que sabe. Não é não? Então, você só consegue desencarnar quando há esse tipo de coisa. Ou quando alguém superior a você faz um isolamento do seu corpo com o seu espírito. Que também não é difícil.
Não é difícil. Depende do merecimento. É, e da sabedoria de quem faz isso. Então, quando o André diz, olha, não me negue a mão a hora que eu estender, não é? Então, aquele alguém já fica sabendo que a hora que ele ver um mulatinho chegar, igual aquele menino, o André é assim, tem duas entradas assim, então, é daquela cor, daquele jeito. Então, chega e disse, ô meu irmão, eu sou o André, e você quem é? Aí você fala, eu sou o Romeu. Romeu, me dê a mão, chega de viver aí, olha como é que está o seu corpo, olha como é que está, você está impossibilitado disso, daquilo, está na hora de você vir para cá, já cumpriu a sua parte. Ah não, mas eu quero, não, você não quer nada, você não pode ficar aqui. E estende a mão, você dê a mão de coração, de bastante amor e cai fora, larga aí. Não é assim? Vai ser assim, se Deus quiser. Que assim seja. Então, não há o que se preocupar. Ah, mas eu vou deixar aqui. Você não vai deixar nada. Amanhã você reencontra tudo. Todos. Se preocupe não. Não é?